Olá! Hoje faz 2 anos que eu gravei o primeiro vídeo aqui pro canal. Estamos fazendo aniversário e eu tô muito feliz por comemorar esse momento, esse aniversário de canal, devido à repercussão, à interação de vocês comigo, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, principalmente o carinho com o qual eu sou recebida nos lugares onde eu vou ministrar os cursos pessoalmente. Muito disso tem uma parcelinha de culpa aqui do canal. E para comemorar esse aniversário, eu trouxe aqui um vídeo muito pedido, que é falando sobre a minha trajetória profissional, desde o início até os dias de hoje. Então, se você quiser saber, fica aqui comigo. Onde tudo começou? Começou em Marília, interior de São Paulo. Eu me formei há 10 anos atrás pela Unimar, Universidade de Marília, e a minha turma foi a última de fonoaudiologia, infelizmente. Hoje em dia não tem mais fonoaudiologia na Unimar. Quando eu me formei, eu fiquei cerca de 6 meses desempregada. Isso me trazia uma angústia, porque eu vim de um final de faculdade, onde eu tinha TCC, onde eu tinha estágio, eu ainda era da comissão de formatura, e de repente, quando passou a formatura, acabou a faculdade, eu me vi sem nada para fazer. Nesse período, depois de 3 meses desempregada, eu não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada e me rendi a procurar um emprego, independente da área que fosse, mesmo que não fosse na fonoaudiologia. Isso era algo que eu era um pouco resistente a fazer, mas eu falei, posso procurar um emprego fora da minha área e pagar uma pós para me especializar e depois talvez conseguir um emprego legal. Fui trabalhar na Wizard, escola de inglês. 3 meses depois que eu estava trabalhando na Wizard, surgiu a primeira oportunidade para mim, que era numa clínica no interior de São Paulo, numa cidade próxima a Marília, Lins. E era uma fonoaudióloga que ia sair de licença maternidade e precisava de alguém para substituí-la. E lá fui eu. Porém, essa fonoaudióloga tinha um consultório muito lotado de pacientes e, além do consultório, ela atendia áudio ocupacional para várias empresas ali na região. Eu tinha que pegar toda essa demanda. Então, imaginem uma pessoa recém-formada e a gente sai da faculdade com a sensação de que a gente não sabe nada. E realmente a gente não sabe muita coisa, não. A gente sabe o básico de tudo. Realmente é na prática que a gente consegue aprender. Mas aí você se depara com um monte de paciente, empresas para atender. Foi um pouquinho assustador, mas eu falei, ótimo, é a chance que eu tenho de entrar na minha área. Porém, eu achei no início que eu conseguiria continuar morando em Marília e viajar todos os dias para Lins. Doce engano. Até porque uma das empresas que ela atendia ficava 80 quilômetros ainda para frente de Lins. Então, o que eu fazia muitas vezes? Eu saía de Marília às 4h30 da manhã e viajava até Brejo Alegre, que era 160 quilômetros de Marília. Chegando em Brejo Alegre, era uma usina, e eu fazia exames de audiometria ocupacional lá. Acabavam os exames, eu voltava, parava em Lins, almoçava e pegava o turno da tarde para atender os pacientes na clínica. E isso acontecia 2 vezes por semana, mais ou menos, se não me engano, tá bom? Às vezes eu atendia o dia todo na clínica, às vezes eu intercalava a clínica e outras empresas ali em Lins mesmo, ou Promissão, nas cidades ao redor, para fazer áudio ocupacional. E o que foi muito difícil para mim nessa época? Como eu disse inicialmente, eu viajava todos os dias e voltava para Marília. Isso é algo que fica inviável, porque a gente cansa muito, era perigoso eu pegar a estrada cansada como eu pegava. Outro ponto principal, essa fonoaudióloga, ela não me pagava inicialmente um salário mensal. Ela começou a me pagar picadinho. Não tinha estabelecido um acordo nesse sentido financeiro. Ela pagava minha gasolina, que eu usava muito para dirigir. Esse foi outro ponto do perrengue na minha vida, porque eu não tinha o costume de pegar a estrada sozinha. De repente eu me vi pegando estrada sozinha com muita frequência e nesse meio tempo meu pneu furou umas 4 vezes, sem brincadeira. 4 vezes, no meio da estrada. E graças a Deus eu consegui me virar. Eu lembro que na 4ª vez eu cheguei em casa, meu pai falou assim, você vai aprender a trocar um pneu agora. Eu, ai pai, mas vai.
Aí foi e me fez trocar o pneu do meu carro para eu aprender, para não depender mais de ajuda na estrada, caso meu pneu furasse e não tivesse ninguém para me ajudar. Mas voltando, além do fato da estrada e da distância de viajar todos os dias, tinha a questão do pagamento. No início foi muito difícil, eu não sabia quanto eu ia ter de dinheiro por mês e eu acabava pagando para trabalhar muitas vezes. Aí eu atendia um paciente, ela me pagava um percentual daquele paciente. Aí tinha semana que ela só me pagava gasolina. Era uma coisa que começou a me estressar de um jeito que no último episódio meu pneu furou lá em Brejo Alegre e os enfermeiros do lugar foram trocar um pneu para mim. Eu voltei para Lins e falei para ela, eu não quero mais, eu não dou mais conta disso, desisto. E ela, muito necessitada de que eu atendesse para ela, falou, não, vamos dar um jeito. E aí foi que eu decidi me mudar para Lins, porque morando lá ia ficar muito mais fácil, só de não ter que pegar a estrada direto para trabalhar já ajudaria bastante. Só que aí vem um outro ponto. O meu trabalho para ela seria temporário, por 7 meses. E 7 meses mais ou menos foi o que ela estipulou. E para me mudar para Lins, eu teria que fazer um contrato com uma imobiliária de no mínimo 1 ano. E além desse problema do contrato, e o pagamento? Como que eu ia me comprometer com um aluguel, com uma moradia, sendo que eu não tinha um salário fixo por mês? Então eu conversei isso com ela também. Na época, muito imatura até, foram meus pais. Meus pais foram comigo para Lins, foram na casa dessa fonoaudióloga. Falaram, se você não formalizar um salário para ela mensal, para que ela consiga controlar as finanças dela, ela não vem. E conversamos, ela falou, tá bom. E aí o meu salário, há 10 anos atrás, era de R$ 1.200 por mês. Era um salário praticamente para pagar minhas contas, mas eu conseguia pagar minhas contas, eu conseguia fazer alguma coisinha de final de semana, lazer, sair, nada além disso. Mas tudo bem. Quando encerrou esse contrato de 7 meses com essa fonoaudióloga, o que aconteceu? O Bertin, na época, que era o frigorífico que tinha lá em Lins, eu estava indo com bastante frequência no Bertin fazer audiometria. E eles resolveram não terceirizar mais o trabalho do fonoaudiólogo. Eles queriam contratar uma fono que ficasse exclusiva para a empresa. E a fono para a qual eu estava trabalhando não podia pegar esse emprego por conta da demanda grande que ela tinha de consultório e de outras empresas. E como eu já estava lá dentro, eles me ofereceram, falaram, Paula, você tem interesse? Falei, claro que eu tenho interesse, eu fiquei super feliz. Pensa no Bertin, não sei se todos conhecem, mas é um frigorífico enorme. E eu falei, nossa, claro que eu quero. E eu sempre quis trabalhar com áudio. Naquela época, a minha vontade era trabalhar com áudio. Eu fiquei muito, muito feliz. Quando eu entrei no Bertin, o meu chefe sentou comigo e falou, Paula, nós temos 2.000 exames atrasados e nós temos que apagar o incêndio. Mas apesar disso, ele falou pra mim assim, você sabe fazer um programa de conservação auditiva? Eu falei, claro que eu sei. Não sabia. Gente, a gente sai da faculdade, a gente não tem ideia de como faz um programa de conservação auditiva. Mas já fica a dica aqui pra vocês. Eu falei não na intenção de mentir, eu falei na intenção de depois correr atrás do prejuízo e aprender a fazer. E foi o que eu fiz. Eu falei, não, fiquem tranquilos, eu faço, eu desenvolvo um programa de conservação auditiva, tudo que eles queriam que alguém fizesse lá dentro, eu me prontifiquei a fazer. Só que aí no momento da entrevista eu falei assim, eu gostaria de negociar com vocês um dia por mês para fazer uma pós. E essa pós vai me ajudar a implementar esse programa aqui da melhor maneira possível. Vocês topam? Aí eles toparam e aí eu conseguia uma vez por mês me ausentar na sexta-feira e fiz uma pós em audiologia na sexta e no sábado em São José do Rio Preto. Eu viajava para fazer. Então, essa é uma dica também. Se prontifiquem a fazer, mas não mintam, façam. Eu fui fazer a pós e na pós eu aprendi a fazer o programa de conservação auditiva. Como eles estavam com muitos exames em atraso, no início a minha função lá era fazer exame atrás de exame para colocar aqueles exames em dia. E aí quando acabou, quando a gente conseguiu organizar, ele falou, olha Paula, então agora a gente precisa desenvolver o programa de conservação auditiva. Eu era muito feliz trabalhando lá, muito, eu gostava, eu fiz muitos amigos lá,
foi uma época muito gostosa. E nessa época que eu precisei implementar o programa de conservação auditiva na empresa, eu descobri que no sistema deles tinha a parte de medicina do trabalho, de segurança do trabalho, de RH, de serviço social, mas não tinha nada de fonoaudiologia. Aí eu falei, já que eles me contrataram, vamos, nada mais justo do que colocar fonoaudiologia no sistema da empresa também. Dessa forma, porque o sistema era o quê? Quando chegava um funcionário para o médico, ele tinha acesso a todas as informações desse funcionário, independente de ser medicina, tinha do serviço social, da segurança do trabalho, era tudo integrado. E a fonoaudiologia de fora. Então eu conversei com um rapaz da TI, chamava Luiz Fernando. Luiz Fernando me ajudou muito e passei essa ideia para ele. Falei assim, eu quero colocar fonoaudiologia no sistema da empresa. E aí eu mostrei tudo que eu queria que ele colocasse. Eu coloquei basicamente a anamnese, aí no sistema que tinha a anamnese, tinha os resultados da audiometria, mas sem o gráfico, só em números, em dBs. Tinha resultado da inspeção do meato acústico, enfim, tinha todos os exames, tudo que eu coletava com os funcionários, eu cadastrava nesse sistema. E por que isso era maravilhoso? Porque aí, quando esse funcionário voltasse para mim, eu já tinha lá todos os resultados da audiometria dele anterior, do admissional ou do periódico, e eu conseguia comparar muito mais fácil com a audiometria atual e ver se tivesse alguma alteração, se era sugestiva de perda auditiva, enfim. Eu conseguia, de fato, fazer um controle da saúde auditiva de todos os funcionários. E deu certo. E esse amigo, esse colega da TI, Luiz Fernando, colocou no computador tudo aquilo que eu tinha na cabeça para desenvolver. Então, passado um tempo, passado um ano, pensem, eu fiquei um ano cadastrando os funcionários no sistema. Só que depois de um ano, eu me sentia muito realizada, porque aí chegava um funcionário que já trabalhava na empresa, eu só digitava o número do crachá dele, eu já tinha todas as informações e eu conseguia conversar com ele como se ele tivesse passado comigo no dia anterior. Ai, fulano, e aquela dor no ouvido, melhorou? Eu conseguia ver tudo que ele tinha relatado pra mim há um ano atrás, entenderam? Então eu fiquei muito feliz. Em meio a tudo isso, no primeiro momento no Bertin, eu atendia 4 unidades. Eu atendia o frigorífico, uma unidade que era de equipamento de proteção individual, uma unidade que era de couros e de curtume e uma unidade que fazia ração para cachorro. Então pensem, era muita coisa para eu atender sozinha. Então eles falaram, Paula, a gente vai deixar você só no frigorífico, que era a unidade maior, e a gente queria indicação de alguém para ficar com as outras 3 unidades. Então eu indiquei uma outra amiga que ficou com as outras 3 unidades. Ótimo. Passado um tempo, uma outra empresa comprou o Bertin. E aí, nessa compra, não entrou a unidade de EPI, entrou só o frigorífico, a parte de couros e eu acredito que também a ração de cachorro, não lembro. Mas a EPI virou uma outra empresa e ficou de fora. Como o pessoal lá da EPI é equipamento de proteção individual, tá? É uma empresa que fazia botas, esses equipamentos de proteção mesmo para as pessoas poderem trabalhar em setor produtivo. Como o pessoal da EPI já me conhecia também e conhecia o meu trabalho, eles entraram em contato comigo e falaram, Paula, você não quer atender aqui também? Só que aí seria outro emprego. Antes eu atendia lá no início as 4 unidades e tinha o mesmo salário. Se eu fosse para a EPI, eu teria o salário do frigorífico e o salário da EPI. Eu falei, muito bom. Aí ele, mas a gente precisa que você tenha um audiômetro, porque aqui não tem. E eu também tive que remanejar o meu horário no frigorífico. Então eu conversei com a minha chefe para remanejar o meu horário lá, consegui remanejar, e aí eu atendi as 2 unidades. Atender as 2 unidades significa o quê? Significa que eu entrava às 6 horas da manhã no frigorífico, ficava até às 4 horas da tarde, saía correndo para a EPI, entrava às 4h30 na EPI e ficava até às 7 horas da noite. Quando não era assim, eu fazia o contrário, eu entrava às 7 horas da manhã na EPI, ficava até às 9 e depois eu ia para o frigorífico, ficava das 9 horas da manhã até às 7 horas da noite. Então, muito feliz, mas muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo.
E aí eu peguei o trabalho na EPI com a ajuda do meu irmão. Meu irmão, na época, me ajudou a comprar um audiômetro. Então, o que que ele fez? Ele comprou à vista e falou pra mim: você vai me pagando em suaves prestações. E ele me ajudou de fato, porque além de me pedir para pagar em suaves prestações sem juros, ele me deu metade do aparelho. Então ele falou assim: você só precisa me pagar metade desse audiômetro. Contei com essa ajuda muito especial, mas o quanto eu ganhava na época no frigorífico ainda era muito pouco. Vou contar quanto eu ganhava. Eu ganhava cerca de R$ 1.800 no frigorífico e mais 1.000 lá na EPI. Então, dava quase R$ 3.000 por mês. Só que quando eu comprei o audiômetro, isso me abriu mais portas, porque lá no frigorífico tinha um engenheiro que trabalhava, a gente se conhecia, ele abriu uma empresa de saúde ocupacional e às vezes no final de semana ele ainda me chamava para fazer um extra e eu ia e fazia um monte de audiometrias para ele e conseguia um dinheiro a mais. Aí dá a impressão que, nossa, então há 10 anos atrás você ganhando mais de R$ 3.000 por mês é muito dinheiro, mas não era, porque eu pagava todas as minhas contas sozinha, e eu pagava a minha pós, que era em torno de R$ 700, mais o gasto que eu tinha de hotel, de viagem para ir para as aulas, e eu estava pagando o audiômetro, que se não me engano eu pagava para o meu irmão R$ 500 por mês. E foi por mais de um ano que eu paguei esse valor para ele. Não vou lembrar exato agora, mas eu sei que meu dinheiro era contado. Muitas vezes eu ficava no vermelho e aí quando eu tava no vermelho, naquela pindaíba mesmo, surgiam algumas aulas ocupacionais para eu fazer extra e que me pagavam até que relativamente bem. E aí eu conseguia dar um alívio na situação. Tudo lindo, tudo maravilhoso, sistema de programa de conservação auditiva na empresa, 2 empregos, pós-graduação, meu próprio audiômetro, troquei meu carro nesse período também por um Ford Ka, não foi nenhum super carro, mas eu amava o meu casinho e, enfim, foi uma conquista minha e estava muito feliz com isso também. Mas, como nem tudo são flores, quando deu tudo certo essa questão do programa que eu criei junto com o rapaz da TI, do programa de conservação auditiva, eu pensei, está na hora de pedir um aumento? Outra dica que fica para vocês. Eu tinha algumas amigas que iam pro chefe pedir aumento falando assim, porque lá em casa tá impossível, porque você tem que entender minha situação, eu tenho conta para pagar. Gente, isso não é argumento para pedir aumento de salário. Desculpa, mas todo mundo tem conta para pagar. Então você tem que ter que tipo de argumento para pedir um aumento? Olha, quando eu entrei aqui a situação era X e hoje em dia a situação é Y, porque eu desenvolvi algo positivo para sua empresa. É isso que eles querem. Nós, quando dentro de uma empresa, nós somos apenas números, nada além disso. Então, se a gente consegue aumentar esses números de maneira positiva, aí sim é um motivo para a gente pedir aumento. Então, fui para o meu chefe pedir aumento e falei para ele assim, olha, quando eu entrei aqui, você me falou que nós tínhamos que apagar um incêndio, porque vocês tinham muitos exames em atraso, certo? Ele, sim, acho que ele já até desconfiava que eu ia pedir um aumento para ele naquele momento. Então, eu levei um relatório para ele, fazendo uma comparação de quando eu entrei e de como estava naquele momento. Isso já devia fazer uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estava na empresa. Não vou lembrar a data ao certo para falar para vocês, porque isso já faz um pouquinho de tempo. Mas enfim, aí eu mostrei para ele. Quando eu entrei, nós tínhamos 2.000 exames atrasados. Naquele momento, nós praticamente não tínhamos mais exames atrasados. No máximo de alguns motoristas que por viajar muito demorava para fazer o exame na data certa, mas nada além disso. Mostrei para ele que agora a empresa tinha um programa de conservação auditiva, eu elaborei o documento base do programa de conservação, eu fazia muito trabalho em conjunto com o pessoal da segurança do trabalho, principalmente na época de Semana Interna de Prevenção a Acidentes. Fazia sempre algo relacionado à fonoaudiologia, em especial à conservação auditiva, porque os funcionários lá ficavam expostos a muito barulho. Então eu sempre desenvolvia algo assim com o pessoal da segurança, tinha um excelente contato e parceria com os médicos, conversava assim abertamente com os médicos, e isso também promove um trabalho
bem feito dentro da empresa. Enfim, eu mostrei para ele tudo que tinha melhorado, o sistema, mostrei que agora nós tínhamos a fonoaudiologia dentro do sistema e ele tinha me prometido que eu viajaria ao Brasil para implantar esse sistema em outras unidades. Não foi verdade não. Aí eu falei tudo isso para ele, ele olhou pra minha cara e falou assim: Paula, diante de tudo isso que você me mostrou, eu não tenho como te negar um aumento. Eu pedi um aumento, né, gente? Eu mostrei tudo isso, eu falei assim, então, quero um aumento. Aí ele falou, não tem como te negar, mas eu não consigo te dar um aumento de imediato. Eu prometo pra você que em até 3 meses o seu aumento vem. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Saí saltitante, pulando e feliz. Falei, tudo bem, pra quem ficou aqui quase 2 anos, 2 anos e meio, sem nenhum aumento, que são 3 meses, fiquei super feliz. Mas, como nem tudo são flores, 1 mês depois, o meu querido chefe foi transferido pra outra ponta do país, sei lá pra onde ele foi, pra Manaus, ele foi pra um lugar bem longe. E aí eu falei assim, que bacana, muito bom. Não vou ter o meu aumento, porque vai mudar o chefe. Quem é Paula na fila do pão pro novo chefe? Ninguém. Aí eu fiquei super chateada com isso. Eu não sei se ele me falou essa questão do aumento depois de 3 meses só, de má fé, agindo de má fé, se ele já sabia que seria transferido, ou se não, se realmente aconteceu e ele não estava sabendo disso. Ele era um chefe bacana comigo, então eu acredito que não foi de má fé, mas nunca saberemos, né? Então, minha gente, o novo chefe entrou, a empresa mudou, foi outra empresa que comprou o Bertin na época, não era mais Bertin. E, para piorar, além de eu não receber o meu aumento, que eu estava tão sonhando com ele, o que aconteceu? Essa nova empresa que comprou mudou o sistema. E aí, nessa mudança de sistema, eles iam ter que fazer uma migração de todos os dados do sistema Bertin para o novo sistema que ia entrar. E aí eu cheguei para minha chefe e falei assim, pelo amor de Deus, fala para eles fazerem a migração da parte de fonoaudiologia também. Porque o que eu pensei? Só tinha fonoaudiologia naquela unidade. Eu acredito que eles compraram mais unidades e poderia ser que eles isolassem a fono, como era no início, nem existia. E aí a minha chefe virou pra mim e falou assim, se você acha importante, manda um e-mail pra eles lá em São Paulo, pra eles fazerem isso. Ela não me ajudou. Não vamos falar dessa parte. E aí eu fiquei muito chateada, mandei o e-mail, fiz slides explicando a importância de todo aquele sistema de fonoaudiologia. Eu tinha ficado mais de 1 ano cadastrando e tudo mais. Aí houve a mudança do sistema e adivinhem, todo o meu trabalho de mais de 1 ano rasgado e jogado no lixo. Não tinha mais nada de fonoaudiologia, não tinha mais nada de sistema, de controle de saúde auditiva, acabou. E aí nesse momento eu fiquei muito desmotivada. Eu não tinha mais vontade de desenvolver nada na empresa, porque eu vi o meu trabalho sendo totalmente desvalorizado, eles não deram um pingo de atenção para tudo aquilo que eu tinha desenvolvido. E aí, a partir desse momento, o que eu fazia? Eu retrocedi no meu trabalho. Eu fazia audiometria, gente. Sabe aquela fono que só aperta botão? Fui eu, durante um tempo, porque era isso que eu fazia. Eu fazia o exame, passava o resultado, eu não tinha controle de saber o exame anterior, o exame de depois. Se eu quisesse ter esse controle, eu tinha que ir lá na enfermaria pegar o prontuário do funcionário para ver os exames anteriores, só que geralmente eu tinha uma fila gigante de gente para fazer exame, não dava tempo de ficar indo lá para pegar prontuário de cada um, e o meu trabalho retrocedeu completamente. Até que a situação foi ficando bem insustentável, eles não quiseram mais manter fonoaudiólogo contratado e passaram a me terceirizar na empresa. Só que eu fui terceirizada, eu tinha que cumprir a mesma carga horária, fazer as mesmas coisas, ganhando o mesmo salário, só que com muito menos direitos do que eu tinha antes. E enfim, a situação foi ficando cada vez mais insustentável, eu fui ficando cada vez mais desmotivada. Foi uma época muito difícil para mim, pessoalmente também.
Não só pela questão de eu não ter recebido o aumento e de terem acabado com o meu sistema, mas o clima na empresa não estava bom. A maioria dos meus amigos tinham sido mandados embora já, então já não era aquele ambiente de antes, onde eu tinha várias amizades, eu me sentia sozinha lá. Eu não tinha uma convivência muito boa com a minha chefe. Eu cheguei a perguntar pra ela uma vez: o que que eu te fiz? Por que que você não gosta de mim? Mas ela falou que era impressão minha, que ela não tinha nada contra mim, mas ela tinha algo pessoal contra mim que eu não sei até hoje o que era. E isso influenciava muito no trabalho, em especial nesse período, nesse final. Eu ia arrastada. Sabe o que é você ir arrastada? Teve uma época que eu ia trabalhar assim, acho que igual um zumbi. Eu trabalhava e aí na hora de ir embora eu lembro que tinha uma escadaria enorme. E eu subia aquelas escadas para ir embora e eu pensava assim, nossa, o meu sonho é o dia que eu vou subir essas escadas e não vou precisar voltar para descer no outro dia. E por que eu não pedia demissão? Porque nesse ponto eu tava morando sozinha em Lins, pagando todas as minhas contas, eu tinha outro emprego na outra empresa, que de lá eu não tenho nada para falar, eu amava, eram muito mais flexíveis e tranquilos comigo, não tinha esse clima pesado no ambiente. E eu tinha medo de voltar, porque se eu pedisse demissão lá, que era onde eu ganhava a maior parte do meu salário, eu teria que voltar para casa dos meus pais em Marília, não teria como me manter em Lins só com o emprego da empresa de EPI. Então eu era muito resistente a fazer isso, porque eu tinha uma coisinha assim de eu não queria ter que voltar para casa dos meus pais. Meus pais são maravilhosos comigo, sempre me deram todo o apoio, não é pelos meus pais também, mas é por uma questão minha de sempre ter sonhado com uma independência e sentir como se fosse um fracasso eu ter que voltar para casa dos meus pais e até depender deles novamente por um tempo, caso eu demorasse para arrumar emprego. Então eu fui arrastando essa situação e foi uma época que eu fiquei até um pouco depressiva, acredito, não tive esse diagnóstico, mas era muito tenso. E um belo dia eu cheguei para trabalhar e a minha chefe estava com um sorriso muito aberto, eu falei, aí tem. E aí ela me chamou junto com o chefe novo lá, que também não conversava comigo, não tinha muito contato com ele, diferente do anterior que tinha saído. E aí os dois sentaram para falar comigo, para me mandar embora. E aí eles falaram o seguinte para mim: Paula, nós vamos te mandar embora porque nós estamos percebendo que isso aqui é muito pequeno para você, né? É muito pouco uma empresa desse tamanho, trabalhar aqui. Acho que você tem muito mais a ganhar, tem muito mais a crescer. A gente percebe que você não tá feliz aqui e a gente quer te mandar embora por causa disso. Aí eu olhei, sinceramente, só me doeu dentro do coração por essa questão de financeira e de, gente, fugiu a palavra, independência que eu sempre tive. Então, mas dizer que eu ia sentir falta de lá, eu sinto muita falta das épocas antigas, mas daquele momento, Deus me livre. Então eu virei pra ele e falei assim, realmente você tá certo, te agradeço por isso, porque às vezes a gente falta coragem, né, pra dar um novo passo na vida, mas realmente eu não tô feliz aqui e realmente isso é pequeno pra mim. E aí, mas eles estavam falando comigo numa ironia, entende? Foi irônico, eu percebi que foi irônico. Não entendi o porquê a ironia da parte dele, porque era uma pessoa que não tinha muito contato comigo. E aí, aquele dia, eu fui na minha sala, peguei as minhas coisinhas e subi aquela escada, que eu tava louca pra subir e não ter que voltar mais mesmo. Ciclo encerrado, eu ainda tive sorte, porque na outra empresa que eu trabalhava de EPI, eles também queriam me terceirizar, só que eles iam fazer isso de uma maneira bacana pra mim. E eu ia assinar o contrato naquele dia. E no contrato eu teria que ficar pelo menos 1 ano lá, se não me engano. E aí eu cheguei lá pra falar com o meu outro chefe. Falei, poxa, infelizmente eu vou ter que te deixar na mão. Porque agora eu não tenho mais como ficar em Lins e vou voltar pra Marília. Falei, poxa, Paula, que pena, tal. Mas eles arrumaram outra fono lá. Eu catei minhas coisinhas em Lins, voltei pra Marília muito chateada. Com muito medo de ficar muito tempo desempregada e tal. 1 semana depois que eu tava em Marília, eu consegui, através de uma professora minha da época da faculdade, Claudinha,
adoro, professora de áudio, ela me indicou para uma pessoa lá que fazia audiometria para várias empresas e tinha várias fonoaudiólogas trabalhando para ela. E eu fui fazer vários áudios, eu comecei a trabalhar pra caramba. Tinha meses que eu ganhava um salário mais ou menos, tinha meses que não era tanto, dependia do número de exames que eu fizesse. Mas nessa época também era de madrugada, às vezes eu ia, não tinha nem amanhecido ainda para fazer audiometria, porque tinha que fazer antes dos funcionários entrarem pro barulho. Então muitas vezes eu ia 4h30, 5 horas da manhã, acordava esse horário para poder ir fazer os exames. Então, mas ótimo, eu tava trabalhando, eu tinha um dinheirinho. 3 meses depois, eu passei num concurso que eu tinha prestado para uma cidadezinha que chama Ocauçu, que fica a 40 quilômetros de Marília. Então, eu passei nesse concurso, eles chamaram de imediato e eu ia e voltava sempre. E aí, então, eu estava trabalhando em Ocauçu, do meio-dia às 18, e de manhã eu ainda fazia algumas audiometrias em Marília. Lá em Ocauçu, começou a surgir paciente de gagueira de todos os lados para mim. Gagueira, 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 gagueira. Em especial, um adulto com gagueira, que foi a pessoa mais gaga que eu já tinha atendido. Quer dizer, eu nem nunca tinha atendido gagueira, já começa daí. Mas ele sentou na minha frente, ele gaguejava praticamente em todas as palavras que ele falava. E eu olhei para ele e eu pensei, ou eu atendo, ou ele vai ficar sem atendimento, porque era um trabalho da prefeitura, ele não tinha condição de pagar um particular e ele sofria muito com a gagueira. Fora ele, apareceram vários, especialmente crianças, várias crianças com gagueira. Aí eu comecei a fazer curso com gagueira, curso de gagueira. Eu tinha já tentado mestrado anteriormente para áudio ocupacional, fiz um projeto para desenvolver. Olha só como as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Nesse primeiro momento que eu prestei o mestrado na Unesp, eu não passei. Passei na primeira fase, eu acho que eu não passei na segunda, eu não me lembro por quê. Não foi pelo meu projeto, mas enfim. E eu fiquei extremamente chateada por não ter passado. Só que se eu tivesse passado, ia complicar, porque o projeto eu ia desenvolver na empresa que eu trabalhava lá em Lins. E aí eu já não estava mais trabalhando na empresa. Aí a gente para e pensa, Deus sabe o que faz. As coisas não acontecem por acaso. Não foi por acaso que eu não passei no mestrado. E aí eu resolvi prestar o mestrado de novo, só que aí eu não fui mais para áudio, eu fui para fluência. Porque eu já tinha feito alguns cursos com a Cris Canhete, que foi a minha orientadora de mestrado. Eu tinha adorado, porque eu fiz os cursos, eu comecei a atender os pacientes lá em Ocauçu e comecei a ter resultado positivo com eles. Então eu falei, poxa, não é que dá certo atender gagueira? Eu comecei a me apaixonar por isso. Eu tive um resultado muito positivo mesmo. Então aí eu resolvi fazer o mestrado na área da fluência. Prestei, passei. Aí foi maravilhoso. Entrei para o mestrado, a Cris me acolheu muito bem, porque como eu fiz uma faculdade particular, e mesmo na pós que eu fiz em audiologia, eu não tive tanto contato com pesquisa. Quando eu cheguei na Unesp, que é uma faculdade estadual, lá é muito forte essa questão de artigos, de pesquisa, de publicar, e eu não tinha experiência com isso. Eu fui de curiosa. Outra dica para vocês, eu tinha que fazer um projeto de mestrado e eu não tinha ideia de como se fazia um. O que eu fiz? Consultei quem? Meu amigo Google. E aí eu comecei a ler vários artigos sobre o assunto que eu queria estudar e comecei a entender o jeito, como se escreve um artigo científico, como que eu devo fazer. Li na internet algumas orientações, mas principalmente eu li muitos artigos para entender o jeitão das revistas científicas, entende? Porque a escrita científica é diferente. Mesmo assim, quando eu entrei na Unesp, eu contei muito com a ajuda da Cris nesse sentido. Ela tinha muita paciência comigo no início, quando eu ainda não sabia direito, principalmente essa parte mais científica, mais acadêmica. E daí lá, foi maravilhoso. Eu deslanchei lá dentro, eu me encontrei como profissional. Eu não estava mais trabalhando com áudio. Quer dizer, eu trabalhei com áudio ainda no início do mestrado. No início do mestrado eu continuei em Ocauçu e continuei fazendo áudio de manhã, era uma loucura. Só que depois as atividades do mestrado foram aumentando. Em Ocauçu eles não me liberavam para assistir às aulas do mestrado e eu tinha que cumprir porque são créditos. Eu não estava conseguindo dar conta.
Eu não tava dando conta, eu ia ter que fazer uma escolha, ou o mestrado ou o Calsul. Porém, nessa época, eu não tinha bolsa no mestrado. Aí eu falei assim, legal, eu saio de Ocalsul, que é onde também eu recebia meu salário fixo por mês. Eu falei assim, eu saio de Ocalsul, fico no mestrado e vivo do quê? Né? Das audiometrias que eu fazia de vez em quando? Não dava. Então, fiquei naquele impasse, falei, e agora? Os meus pais, na época, não poderiam arcar com as minhas contas. Eu já estava morando com eles, e eles me ajudam muito, sempre me ajudaram muito, mas naquele momento meu pai não tinha como virar para mim e falar, Paula, pode sair do seu emprego que eu te banco. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei naquela coisa, não queria abandonar o mestrado. E na época o meu marido, que era meu noivo, ele falou pra mim assim, você quer muito fazer o mestrado? Eu falei, quero. Ele falou, então sai do seu emprego que eu te ajudo até você conseguir a bolsa. E aí foi isso que eu fiz. Quando ele me falou isso, no dia seguinte eu pedi demissão no meu emprego, saí do meu trabalho e fiquei dedicação exclusiva ao mestrado e acho que 3 meses depois saiu a minha bolsa do mestrado. Mas, então assim, a vida não foi fácil, mas graças a Deus eu tive algumas ajudas no caminho. Então, meu marido me ajudou, na época meu noivo, e eu fui plenamente feliz no mestrado. Com as meninas, eu tinha uma espécie de preconceito comigo mesma, porque eu pensava assim, nossa, eu me formei na Unimar, que é uma escola particular, uma faculdade particular, e vou entrar na Unesp, como será que essas alunas vão me receber? Eu tinha essa insegurança dentro de mim. E quando eu cheguei lá, eu vi nas alunas, além de uma receptividade imensa, que elas foram muito bacanas comigo, elas tinham as mesmas inseguranças que eu tinha quando eu era aluna. Porque aí a gente não consegue imaginar como é a vida real. Geralmente na faculdade a gente atende, mas tem um espelho e a professora tá lá atrás olhando. Qualquer coisinha errada que nós fizermos, vai ter alguém para orientar e para corrigir. E aí quando você sai pro mundão, você fica assim, cadê meu espelho? Era a minha sensação, pelo menos. Então eu vi nelas a mesma imaturidade profissional, no sentido de não saber como vai ser, que eu tinha na época que eu estudava. Mas eu tinha uma ideia de que na Unesp todo mundo seria muito superior. Olha que bobeira, a gente tem que parar de se subestimar. Eu tenho esse defeito. Eu já melhorei muito com relação a isso, mas eu ainda tenho. Eu nunca acho que o que eu fiz tá bom o suficiente. Por um lado, isso é bom, porque a gente sempre tende a melhorar quando pensa assim. Por outro lado, isso é ruim, porque é uma insatisfação eterna. Por mais que você faça o melhor dos melhores, você nunca acha que tá bom. Mas tô melhorando nisso, tô trabalhando essa questão. Então, o mestrado foi realmente importante para mim, me fez crescer muito como pessoa, como profissional. Gratidão à Unesp, à Cris, que foi minha orientadora, a todos os professores que de alguma forma me ajudaram lá também e as alunas. Só que nesse período do mestrado, eu também estava preparando o meu casamento, então foi uma loucura total. Eu tinha a dissertação para defender, eu tinha o casamento para organizar e ainda por conta do casamento eu ia me mudar para Belo Horizonte. Ia ser uma mudança de 100% na minha vida. Eu ia sair da casa dos meus pais para morar com meu marido, entre aspas, porque meu marido arrumou um emprego numa cidade próxima a Belo Horizonte, só que ele não voltava todo dia para casa. Então, quando nós mudamos para lá, eu ficava sozinha de segunda a sexta, ele vinha aos finais de semana e voltava, passava a semana longe. Então, eu estava numa cidade nova, enorme, onde eu não conhecia ninguém. No início, eu ainda estava mexendo com as coisas do mestrado, então eu tinha uma ocupação, mas quando o mestrado acabou. E aí eu tinha que procurar um emprego. E aí foi outra novela, gente, foi outra novela. Porque eu fui para BH e quem era eu em BH? Ninguém, eu não conhecia ninguém. Aí eu recebi algumas propostas de emprego que dá até vergonha de falar aqui para vocês, mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu quero influenciar vocês também a não aceitar esse tipo de proposta. Nunca, jamais, não aceitem. Primeira proposta. Eu já estava muito na área da fala, da fluência, mas se surgisse algo de ocupacional para eu fazer lá, num primeiro momento eu faria. E surgiu.
Aí a pessoa me mandou pelo Facebook, me achou, não sei como, me mandou uma proposta dizendo que eu ganharia R$ 1.500. Gente, praticamente o que eu ganhava há 10 anos atrás e que já era pouco naquela época também. R$ 1.500 para fazer audiometria todos os dias no centro da cidade. Eu morava na região da Pampulha, que é afastada do centro. Enfim, eu sei que eu fiz umas contas, perguntei para ela quantos exames eu faria por dia. Eu falei para ela, então, isso é equivalente a eu ganhar R$ 1,50 por exame. É isso mesmo? Ela falou assim, é isso mesmo, mas tem dia que você vai fazer menos audiometria e você vai ganhar a mesma coisa. Eu falei, não, muito obrigada. E ela me respondeu com um joinha. Do tipo assim, beleza, tem quem queira. Então não aceitem esse tipo de proposta. Mesmo que você seja uma recém-formada que você fala, é só para começar, não comece desse jeito, por favor. Por você e pela classe de fonoaudiólogos como um todo. Passado um tempo, em BH, eu demorei um pouquinho para abrir o consultório, então fiquei batendo cabeça um pouco antes disso. E mesmo quando eu abri o consultório, foi devagar que as coisas foram acontecendo. E aí surgiu uma outra proposta de emprego que essa, gente, vai ganhar. Essa, realmente, se alguém teve alguma proposta pior, comenta aqui embaixo pra mim, porque eu acho difícil. A pessoa anunciou uma vaga para fonoaudiólogo e eu vi o telefone e falei, para trabalhar numa clínica, vou ligar. Liguei. Aliás, mentira, não liguei. Eu mandei o meu currículo por e-mail. E a pessoa me retornou, me ligou. Falou assim, Paula, nossa, eu vi seu currículo, você preenche exatamente o perfil que a gente está procurando, porque você tem especialização, porque você tem mestrado. Vamos conversar? Vamos marcar uma entrevista? Eu falei, vamos. Fiquei super feliz, falei até pro meu marido, eu falei, poxa, deve ser uma oportunidade legal, porque se ela busca alguém com especialização em mestrado, provavelmente eles estão dispostos a pagar uma quantia razoável, bom, né, que seja justa pelo menos. Fui, feliz e contente para minha entrevista de emprego. Quando chegou nessa entrevista, eu vou resumir bem a história para vocês, mas a pessoa queria que eu trabalhasse terça, quarta e quinta, todas as semanas, o dia todo, de manhã e à tarde. Suspense agora, que rufem os tambores. Para ganhar o dia de R$ 300 por mês. Por mês. R$ 300 por mês. A hora que ela falou isso, a minha vontade era falar, não, cadê o Evolanda? Só pode ser pegadinha, cadê a câmera? Mas eu fiquei em choque, eu não consegui falar nada pra menina. Eu fiquei assim. Eu tinha vontade de falar também que parte que o meu currículo se encaixa nesse salário que eu não entendi. Mas eu fiquei quieta. E eu voltei pra casa totalmente decepcionada. Falei pro meu marido que eu não queria mais ser fono, que eu queria que ele me ajudasse para pagar uma faculdade nova para mim, que eu ia fazer, sei lá, administração. Entrei no site da PUC lá de Minas, fiz a minha inscrição e como eu já tenho curso superior, você nem precisa fazer vestibular. Eles já me mandaram que eu estava aprovada, mandei lá meu currículo, sei lá, alguns documentos e que eu estava aprovada e eu falei, eu quero fazer outra faculdade. Eu estava totalmente decepcionada. E aí ele sentou comigo e falou assim, então, veja bem, você fez faculdade, você fez especialização, você fez mestrado e você ainda tá batendo cabeça para se dar bem na profissão. O que te leva a pensar que você vai fazer uma faculdade de 4 anos de administração e vai sair com um super emprego? Eu falei, eu sei, mas a administração tem um leque maior. Olha que absurdo, porque a fonoaudiologia tem um leque imenso. Mas eu tava decepcionada, triste e resolvi que eu ia fazer uma faculdade que não tem nada a ver comigo. Só que aí essa ideia passou. Eu falei, realmente, não sei se eu tô disposta a começar tudo de novo agora. E comecei com um consultório lá. O consultório foi andando devagar, mas eu estabeleci também que eu só ia atender paciente particular, não ia atender convênio. Porque o convênio paga muito pouco e eu não queria me submeter a ganhar R$ 15, R$ 20, não sei nem se é isso, por atendimento. E não tô julgando quem faz isso, tá, gente? Não tô julgando. Lá no começo da minha profissão, eu também ganhava muito pouquinho, como eu comentei aqui pra vocês. Eu não tô julgando, mas
foi tanta batalha nesse caminho todo que eu falo, não, eu tenho que colocar alguma regra pra mim de a partir de certo ponto eu aceito, menos que isso não. É assim que eu venho fazendo a partir de então. Então na clínica eu tinha poucos pacientes, mas eu tinha pacientes todos particulares. E excelentes pacientes, foi uma experiência muito boa em BH. Já tenho até saudade deles. E como eu fui crescendo aos poucos, eu tinha bastante horário livre, me veio a ideia do canal no YouTube. Porém, o canal no YouTube, inicialmente, a minha intenção era atrair pacientes. Então eu gravava os vídeos, impulsionava em BH, porque eu pensava que assim as pessoas me conheceriam e me procurariam na clínica. Porém, ainda um pouco amadora no início, eu gravava sobre todos os assuntos possíveis e gravava sobre audiologia, e às vezes alguém me procurava para áudio, eu falava, então, não atendo. Mas eu vi seu vídeo. Então. Por isso, atualmente aqui no canal, eu tento focar o meu conteúdo mais para gagueira, oratória e as trocas na fala infantis, ou o desvio fonológico, porque é o que eu atendo atualmente. Só que com essa história do canal no YouTube, a minha vida tomou outro rumo. Eu não atraí tantos pacientes, atraí alguns, mas eu atraí muitos estudantes de fonoaudiologia e fonoaudiólogos. E aí eu falei, nossa, que incrível isso, que incrível, porque na época do mestrado eu me encontrei muito dando aula, é uma coisa que eu faço com amor. Inclusive, gente, eu tô aqui no YouTube, eu não ganho nada pra estar aqui no YouTube. Foi uma estratégia para que eu pudesse ficar um pouco conhecida na área? Foi, mas isso dá muito trabalho pra fazer. Cada vídeo que eu faço eu estudo sobre o que eu vou falar antes de trazer aqui e divulgar numa rede social, onde todo mundo possa ter acesso. Então eu faço porque eu gosto mesmo. Ninguém faria isso sem gostar, acredito eu, porque realmente dá muito trabalho, toma muito tempo para gravar, para editar, enfim. Eu me encontrei e aí começaram pessoas a aparecer interessadas em ter aula comigo, em aprender comigo. Eu falei, perfeito, me encontrei. E aí a partir desse canal, que hoje está fazendo 2 anos, as coisas também não aconteceram rápido com o canal, ok? Estão explodindo mais agora. Mas o que eu ganhei com o canal foi uma visibilidade e hoje eu faço muita aula online, em casa mesmo, pelo computador. Ensino avaliação e terapia da gagueira, avaliação e terapia dos desvios fonológicos e faço treinamento em oratória para as pessoas que têm vergonha de falar em público. Nesse meio tempo do canal eu fiz imersões em oratória também para conseguir falar melhor diante da câmera, para conseguir uma comunicação melhor, já que eu me propus a trabalhar com isso. E aí comecei a gostar dessa área de oratória também e a atuar com isso. Hoje eu tô plenamente feliz e realizada com a minha profissão. Tenho muito a conquistar. Não estou rica milionária por ser fonoaudióloga, mas hoje eu tenho um retorno profissional que eu não tinha conseguido, mesmo depois de muito tempo de formada e qualificada. Um dos pontos que me prejudica nesse sentido de ter uma carreira profissional é o fato do meu marido ser engenheiro e a gente mudar de cidade com uma certa frequência. Porque se eu fosse focar só no consultório, por exemplo, em BH, o consultório estava indo. E agora eu tive que me mudar para Curitiba. Eu tô morando em Curitiba agora. E aí, se eu não tivesse essa rede, se eu não tivesse essa visibilidade na internet, eu teria que começar tudo do zero aqui de novo. Então, esse caminho foi o melhor que eu poderia ter encontrado, porque hoje, por conta do YouTube, eu faço muitas aulas online. Eu cheguei aqui em Curitiba, eu não tenho consultório ainda, mas eu tô pensando seriamente em abrir, porque eu já tô com 2 pacientes em home care, sem ter me divulgado. Assim, apareceram pra mim porque conheceram o meu trabalho, sabiam que eu estava aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba existe uma dificuldade em encontrar profissionais que se proponham a atender gagueira, e já apareceu pra mim. Aqui tá sendo muito positivo pra mim, mas não é do nada, é porque eu construí isso. E a internet me trouxe essa possibilidade de construir de uma maneira que aonde quer que eu vá, eu sou conhecida na minha área. Me trouxe também a oportunidade de ministrar cursos em outros lugares do Brasil. Então eu fui recentemente para Manaus e foi uma experiência maravilhosa. Eu fui recebida lá com muito carinho. Eu até postei um vlog sobre Manaus aqui no canal, vou deixar o link
aqui em cima para vocês verem, caso vocês não tenham visto. E eu já tô com outros cursos programados em vários lugares do Brasil. E esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estudou comigo e falou assim: nossa, Paula, você tem muita sorte, você tá dando curso em vários lugares, você mal chegou em Curitiba e você tá com paciente já, nossa, você realmente tem sorte. Gente, nunca foi sorte, sempre foi trabalho, nunca foi sorte, nunca. E eu acredito que para a maioria das pessoas não é sorte, é trabalho, e é muito trabalho. Como eu disse, eu ainda tenho muito a conquistar. Atualmente eu estou em Curitiba, estou com esses 2 pacientes, tenho atendido muitas aulas por Skype e feito os cursos em alguns lugares do Brasil, né? Eu fiz em Manaus, estou programada para ir para Aracaju, para São Luís, para Salvador, para Vitória. Vitória está próximo, nos dias 9 e 10 de junho agora, de 2018, eu vou estar em Vitória. E isso me faz muito feliz e muito realizada. Estou aqui hoje gravando de jaleco, desse lado, com orgulho de estar o meu nome estampado aqui como fonoaudióloga, feliz com a minha profissão, feliz por poder fazer o que eu gosto e ser reconhecida por isso. E com esse vídeo eu gostaria de motivar vocês a não desistirem da nossa profissão, mas também mostrar para vocês que tem que ter muito trabalho, tem que ter muita persistência e tem que acreditar no potencial de vocês. Eu comecei a me sentir uma pessoa de sucesso, vamos dizer assim, depois que eu comecei a acreditar mais em mim e parei com essa história da insatisfação de que nada do que eu faço tá bom. Falei, não, tá bom, pode melhorar? Sempre pode melhorar, mas sim, tá bom, eu me dediquei nisso, eu estudei para isso. E vocês podem fazer o mesmo, qualquer pessoa que se dedique é capaz de obter sucesso. Algumas pode ser que consigam um pouco antes. Eu demorei bastante para conseguir e ainda tenho muito para conseguir, como eu disse. Para mim ainda é só o começo, mas eu já estou muito feliz e muito realizada. Então eu vou finalizar esse vídeo com 2 reflexões. A primeira, acredite no potencial de vocês e não desistam. Não desistam, porque os obstáculos só nos fazem crescer cada vez mais e conquistar, quando a gente não desiste, conquistar o nosso objetivo. E o segundo é para que vocês não deixem que outras pessoas digam para vocês o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Com essa história do canal, eu tive alguns comentários um pouco de deboche, do tipo, ai, você é youtuber agora? Com um tom de deboche, porque querendo ou não, não deixa de ser, né? Estou gravando vídeos para o YouTube, devo ser uma youtuber da fonoaudiologia, mas com um ar de deboche. Então não deixe que as pessoas te diminuam ou tentem dizer que você é incapaz de fazer algo que você acredita que você pode.